Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Estamos começando mais um podcast Amigos do Rádio. Abraçando a todos vocês de perto e de longe que está sintonizado, que está acompanhando mais um episódio do nosso podcast. Você de perto, você de longe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. A todos que estão nos assistindo através do meu canal no YouTube. Davi Pereira na rede neste exato momento. Se sinto abraçado pelo seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E vamos embora começar mais um episódio do nosso podcast. O tema, o assunto que nós iremos falar, que nós iremos abordar neste episódio, vamos falar acerca das gafes, acerca da resenha do rádio. Sempre tem, né, aquela resenha onde a gente se descontrai, onde a gente ri, onde a gente brinca, tem aquele momento de descontração, de alegria, né? Porque o rádio, a gente não faz o rádio com aquela formalidade, com aquela coisa séria, tem que quebrar o gelo, tem que rir um pouco, se descontrair. Eu não sei fazer rádio falando aquela formalidade, toda hora falando sério, aquela coisa. Tem hora que a gente tem que falar sério, é verdade. Mas também tem hora que a gente tem que quebrar o gelo, tem que sair, quebrar aquele clima pesado, aquele clima tenso e dar aquela risada. E já aconteceu muitas das vezes essas situações. Eu quero recordar, relembrar aqui uma história do rádio muito importante que aconteceu em um debate. Vocês sabem, vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, sabe que tivemos um período muito grande no rádio, onde eu apresentei uma série de debates, o nosso programa Debate em Rede, às 11 horas. Eu era o âncora oficial do nosso debate das 11 horas. E aconteceu muitos episódios interessantes, importantes, que eu queria compartilhar com vocês neste episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio de hoje. Um dos episódios importantes e marcantes que ocorreu foi um convidado, no caso, dois convidados que participavam do debate, uma mulher e um homem. E no transcorrer do discurso ficou acalorado, porque discurso, o debate é aquilo, né? É polêmico quando tem um assunto e cada um tem um ponto de vista, tem uma opinião diferente, divergente uma da outra. E cada convidado tem um posicionamento diferente. E nesse debate eu me lembro que ocorreu um episódio muito interessante, onde eu caí na risada na hora, não me aguentei. Onde o convidado insultou a convidada em relação ao seu batom vermelho, né? E foi uma gafe danada, todo mundo caiu na risada quando o convidado citou acerca do batom vermelho da convidada, quando ela se expressou que não concordava com a opinião dele. E daí todo mundo caiu na risada, porque foi engraçado a forma, o jeito, o modo que ele falou acerca do batom vermelho. Que ele disse que seu batom é vermelho, mas você não é bonita. E sua opinião menos ainda. E daí foi um motivo que a gente não aguentou quando ele se expressou desta tal forma. Já outra situação que um convidado, aconteceu um fato inusitado na hora da entrevista, na hora do debate, com as portas fechadas do estúdio, o camarada soltou um peito daquele, meus amigos. Que situação constrangedora. Ninguém aguentou a catinga podre do peito do convidado e na mesma hora a gente disse: fecha a força, porque tá fedendo. E daí todo mundo não aguentou, porque todo mundo sentiu a catinga dentro do estúdio. Que coisa, que situação constrangedora. Todo mundo realmente ficou constrangido, mas foi um momento que a gente riu, porque aí teve essa gafe e a gente não se aguentou e teve que falar dessa forma para que ele se tocasse. Até ele se tocou, viu que a gente percebeu claramente, né? O Xiracatinga desgraçada que incensou o local, todo mundo sentiu aí. E várias histórias interessantes, porque o debate, como eu já falei aqui, com opiniões diferentes, ponto de vista diferente, já causou muita polêmica, pessoas querendo se agarrar, querendo brigar, querendo sair a pontapé, né? E quando você trata de política, ou de religião, ou de futebol, você sabe que o debate fica acalorado, o debate fica tenso, os convidados realmente se acham no direito de querer
que a sua opinião prevaleça, que a dos outros convidados fique por baixo, e aí começa aquela discussão e muitas das vezes sai até do tom, do nível do debate, sai até do salto, desce até do salto e começa, muitas das vezes já saiu até baixaria, palavrão, palavra pesada realmente, em alguns debates que a gente apresentou, e o inusitado foi que teve uma situação, uma briga em relação à prisão da menor idade, em relação a, aos adolescentes, os menores infratores, e a gente estava tratando sobre esse assunto, e um dos convidados não gostou da opinião do advogado, e aí foi uma situação séria. Os dois queriam se atracar, queriam sair às tapas no debate. Então são histórias interessantes que a gente observa acerca do debate, porque o debate sempre quando é um tema, um assunto polêmico, é difícil haver uma concordância por parte dos ambos dos convidados, porque as opiniões são diferentes uma da outra, mas os casos inusitados, os casos que ocorreram, foi um dos casos que um convidado chegou atrasado e o comunicador disse: aqui você não vai entrar. E o convidado saiu arretado, o debate estava marcado para as 11 horas e o camarada chegou de 15 para meio-dia. E daí o comunicador se arretou e não deixou o convidado adentrar ao estúdio da rádio para participar do debate. E já aconteceu casos de situações onde uma história interessante que foi contada pelo saudoso amigo Paulo César, que ele contou uma história muito interessante, onde uma convidada foi participar de um debate numa rádio no interior do estado, e chegando lá, o comunicador entrevistando ela, e começou a conversa e tal, por aí se vai. E daí a convidada disse: agora eu queria lhe fazer uma pergunta. E o comunicador, na sua inocência, deixou o microfone aberto e permitiu que a convidada a fizesse, já que o entrevistador era ele e ela era a entrevistada. Mas daí ele abriu a exceção e deixou que ela fizesse, omitisse a pergunta a ele, e aí ela disse a ele: você acharia que se a verba destinada da prefeitura fosse destinada para a rádio, você acharia bom? Porque aí o assunto que estava sendo falado era desvio da merenda, desvio de verba da merenda de uma certa prefeitura, que eu não vou citar o nome. E daí ele disse: claro que eu não ia deixar tirar o pão da boca das crianças para destinar a verba para a rádio. Ela disse: claramente, você concordo plenamente com a sua opinião. Agora, o que você acha da prefeitura solicitar carro de aluguel para rádio, porque a rádio tinha carro locado que eram pago pela prefeitura. E daí o debate foi tão acalorado que nesse sentido que essa convidada era a secretária da assistência social da prefeitura, que não gostou dos ataques que o comunicador fez, e daí o caso inusitado que pegou fogo, que Paulo César contou em uma dos nossos encontros. Daí a convidada jogou água na cara do comunicador, que até era um amigo de Paulo César, que ele contou a gente, e o debate foi acalorado, pegou fogo realmente, foi uma coisa inusitada que aconteceu, porque aí ela perdeu a estribeira, foi tanto ataque que ele atacou ela, que ela sentiu o direito de se defender, e aí jogou um copo d'água na cara dele, e o Paulo César contando, aí ele caiu na gargalhada, foi uma situação, porque ele saiu todo molhado do estúdio, acabou com a entrevista, e quem estava assistindo, os internautas pelas redes sociais, olha, foi um comentário muito grande na cidade, porque essa mesma secretária de assistência social da prefeitura, né, pensava que era uma coisa, que ia chegar lá, ser tratada a pão de ló, né, já que a rádio tinha mais de 5, 6 carros locados pela prefeitura, pago pela prefeitura, e mais o comunicador se achou no direito de atacar realmente as denúncias em cerca do desvio de merenda, e daí ela não gostou e agiu dessa forma. E daí o camarada Paulo César contando a gente, em uma das entrevistas que ele deu em um programa de rádio que eu apresentava na época,
Aí a gente conversando sobre esse assunto, aí todo mundo caiu na gafa, todo mundo riu da forma constrangedora que ele tava por cima, né, se achando o dono da razão e tal, dominando a situação. Ele se deparou com uma situação constrangedora que ele nunca pensava que era reagir daquela forma. Então, são histórias que a gente ouve, a gente vivencia, a gente escuta de outros profissionais, que é importante aqui a gente ressaltar que já teve uma situação que eu tive que interferir, porque eu deixava o âncora falar. O camarada tava ali para apresentar o debate, tava dois convidados, e um falava de um lado, o outro falava de outro, a tréplica e a réplica. E o camarada tava ali só olhando a situação com a mão no queixo e, espera aí, deixa eu botar ordem nesse chiqueiro, botar ordem nessa zona. E daí um dos convidados não gostou. Não, pera aí, você me chamou aqui para... Não, você é o convidado. Chamei você para participar do debate. Agora o debate não só os dois. O debate tem o âncora também no meio, que vai fazer as perguntas, que vai ser o mediador do debate. E os dois falavam que só a porra. E teve que interferir para poder ter a palavra, para poder fazer a mediação, fazer as perguntas, para que fosse respondido, tivesse a tréplica e a réplica, porque tava aquela zona, aquela baixaria, um falava do lado, falava do outro, ninguém entendia nada. E a questão do rádio também, ela é interessante a gente pontuar, a gente falar acerca de cada um falar por vez, porque quando fala os dois ou três de uma vez só, ninguém entende porra nenhuma. Então tem que falar um para depois o outro falar, né? Então eu sempre tive essa questão, eu nunca gostei de falar e outra pessoa está falando ao mesmo tempo. Um fala e o outro escuta, e depois o outro fala. Então sempre teve essa regra que muita gente não gostava quando tinha os debates, que era o convidado que eu apresentava, ficava retado. Eu quero falar, e isso e aquilo outro. Não, vai ter a vez de você falar. E vai ter a vez de você escutar. Senão vira uma zona, vira uma bagunça e ninguém entende nada. Aí quando colocava a ordem no galeiro, colocava a ordem no chiqueiro, aí ficava retado, ficava indignado. Eu não venho mais pra essa porra, não venho mais pra esse debate, e porque é isso, é porque é muita frescura, porque é isso e aquilo outro. Mas a forma, isso é um debate, isso é uma entrevista, isso qualquer coisa que um convidado for participar de um programa de rádio, a gente não pode deixar o convidado muito assim aberto, e até em muitas das vezes em relações, como eu já falei aqui no começo, o camarada sair do salto mesmo, perder a estribeira e palavrão, palavra chula de um lado, palavra chula do outro, tu é filha da puta, tu é filho disso, e é isso, é aquilo outro, e vai para aquele canto, e vai para aquele outro canto, e fica aquela baixaria, aquela confusão toda de querer as pessoas saírem se agredindo, batendo um no outro. Então, o debate ela é importante porque vai trazer esclarecimento, vai informar para o público o tema, o assunto, que são, na maioria das vezes, são pessoas que têm um conhecimento de causa, que é convidado para debater, para falar sobre aquele tema, falar sobre aquele assunto. Então é importante. O debate é fundamental no rádio, mas infelizmente tem que se ter o controle e pulso forte, né, para poder você controlar a situação e controlar o debate, senão vira bagunça, vira zona, cada um quer emitir a sua opinião, quer desfazer do outro, quer esculhambar o outro e aquela coisa toda, senão foge da situação, você foge do controle e a situação fica muito pesada. Mas o debate é muito bom de se fazer, porque a gente escuta opiniões diferentes, opiniões divergentes, cada um com seu ponto de vista, com opiniões diferentes uma da outra, e é muito importante o debate no rádio. Eu hoje sinto muita falta de fazer os debates, já fiz debate de muitos assuntos, já recebi muita crítica, já me esculhambaram, já me chamaram de tudo, e quando você transmite pelas redes sociais, aí se prepara o lombo, porque as pessoas se acham no direito de dizer tudo, de tudo, de tudo sobre você, o que você é, o que você não é e o que você deixou de ser, é para se lascar. Mas é prazeroso, é gostoso, porque você ouve opiniões de muitos lados. E quando você vai para o lado da política, futebol, a questão de religião, são os assuntos que mais pegam fogo e que as pessoas realmente se interessam de participar, que chama a atenção do público, e o público realmente cai em cima. E se você falar uma coisa que não gostou, que eles não gostaram, que cair na web, você está lascado, você está cancelado. E isso praticamente 5 anos atrás que a gente fazia o debate com mais frequência. E hoje com a internet é que está cada dia mais difícil de você fazer um debate
para você agradar o povo, que você tem que agradar as pessoas que lhe acompanham. Se você não agradar, se você falar uma coisa que eles não gostaram, que eles acham que é errado, prepara o lombo, porque você vai apanhar, e não vai apanhar pouco não, viu? Vai apanhar e muito. Então, vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast Amigos do Rádio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Davi Pereira na Rede, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E não se esqueça de curtir, comentar e de compartilhar nos nossos vídeos. Até o próximo episódio. Tamo junto e misturado. Um forte abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Tchau, tchau. Fui!